Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael mais uma vez, Notícia do Fogão tá na área. Vamos aqui reagir com vocês a mais uma vez a ESPN em dois programas diferentes, aí repercutindo tudo sobre o Botafogo, tanto o jogo que passou contra o Bahia e também já falando lá na frente, dia 18 de setembro, Botafogo e São Paulo pela Libertadores. Vamos aí reagir com vocês e, cara, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que tá achando do conteúdo e do Fogão, se inscrever no canal, ativar o sininho, né, para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no Notícia do Fogão. E também, pô, manda o link pros seus amigos aí, compartilha o link com os amigos que não conhecem ainda o nosso trabalho. E para eles fazerem parte dessa família Notícia do Fogão. Sou o Rafael e bora pro vídeo. Pedido solicitado por um grupo de conselheiros e mudamos de assunto, já que o Fortaleza assumiu a ponta, porque venceu e viu o Botafogo empatar com o Bahia, um empate sem gols, mas muito agitado. Os goleiros foram os caras, Silas, da partida. Queria que você falasse um pouquinho desse Bahia-Botafogo. O John defendeu pra caramba. É bem verdade, a gente conversou ali, né, Pascoal, que os últimos 20 minutos o Bahia deu uma pressão no Botafogo gigante, mas o John tem duas defesas dele aí, que com uma mão só, esticando o braço, absurdo. Isso Tem uma que pega no braço dele, que é uma impressionante. A bola ia entrar. Ele tem um reflexo e consegue tirar a bola. E é o que a gente falou um pouco do Fortaleza, cara. Quando a coisa tá redondinha, parece que a sorte ajuda quem está trabalhando, né? E é o caso do Botafogo. A gente falou, tem um treinador que parece ser muito bom treinador, sabe o que está fazendo, tem um elenco gigante, tá sem o Júnior Santos, tá sem o Eduardo e o time continua. O Almada ainda não chegou no ponto que ele pode chegar. E tá bem, então, pode melhorar. Ainda vai melhorar muito, né? O menino que entra pela esquerda, que era do Fluminense, o Matheus Martins, né? Tá entrando, cada jogo que ele entra, ele vai melhor. Os volantes, ele pode escolher. Savarino jogando o Savarino jogando muito. A gente tem falado até pouco do Oscar Romero, que não tem nem entrado direito, porque é tanta gente boa. Que o Tietê, quando precisa entrar para controlar o jogo, entra, controla. Aí você tem também, a gente acabou de falar aqui do Alexander Barbosa e do Bastos, dois zagueiraços. Né? O Cuiabano, o Marçal, quando não joga, o Cuiabano vai lá e toma conta, parece que assumiu até a titularidade. Esse é o Botafogo, diferente do Botafogo no ano passado. Agora, assim, elimina um dos maiores do futebol brasileiro e da Sul-América, que é o Palmeiras. Né? Sofreu, mas mereceu, porque fez os gols na hora que precisou. Tem um ataque que é absurdo. Igor Jesus chegou como uma luva nesse Botafogo, centroavante, e é isso. Né? Tem dinheiro também, a defesa, o que também ajuda. Tudo aí, ó, um confronto gigante na Libertadores, Botafogo e São Paulo. Jogaço. E aí, Pascoal? Esse jogo de ontem foi espetacular. Isso é aquele jogo que você sabe que tem um profissional que ele separa só os melhores momentos, né? Sim. Todas as emissoras de TV tem um profissional que fica só separando os melhores momentos. Esse rapaz que ficou separando esses melhores momentos, ele até cansou. Tem jogo que ele procura e não há. Tem que inventar. Lateral vira momento. Puxa vida, bola prensada no meio campo vira lance importante. É isso. Grandes chances. Então, agora isso aí teve trabalho para separar, porque teve tantos bons lances que o que ele faz? Ele acaba só colocando as grandes defesas, os grandes momentos. Mas existiram outros grandes momentos nessa partida, jogo aberto, jogo franco. O Bahia cresce muito na parte final do jogo, aí eu entendo que o Botafogo vem nessa pegada, e eu entendo que o Bahia cresce muito nesse momento final da partida, teve as possibilidades até de ganhar o jogo, foi um jogaço. O John fez a melhor apresentação de um goleiro nesse Campeonato Brasileiro. Nenhum outro goleiro pegou tanto quanto pegou o John nesse campeonato. Você vai falar, mas o goleiro do Corinthians pegou, mas tanto quanto pegou o John ontem. Você pode contar aí, se você vai contar no mínimo seis grandes defesas. Eu não estou falando defesa de pegar aqui, pegar ali. Eu estou falando defesa que a bola vai entrar. Ele tira aqui, outra tira ali, bota o braço, a bola pega, vai ali, entendeu? Foi demais. No total foram 7 defesas dele e 5 do goleiro do Botafogo. Opa, peraí que me deu a deixa. Tem números aí? Temos o número na tela, solta a vinheta. Vamos lá. Prêmio Bola de Prata, aposta ganha, olha só, 2 goleiros que arrebentaram na rodada, Marcos Felipe e o John. Bahia foi 0-0, mas realmente jogaço. Finalizações sofridas, Marcos Felipe 14 e o John
17 defesas, 5-7, aproveitamento de defesas 100%, gols prevenidos 0,99 o Marcos Felipe, o John 2,06. Nota ESPN bola de prata, aposta ganha 6,76, 7,60, gols esperados nos chutes no alvo, gols sofridos, no caso, o gols prevenidos. A explicação é o prêmio ESPN bola de prata, aposta ganha. Prêmio ESPN Bola de Prata, aposta ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta ganha, vem pro play. Voltamos com o Mauro Naves. Não, é que o Pascoal falou em 6 grandes defesas. Eu lembrei, foram 7. Então, das 7, 6 foram grandes. Sim. Segundo o Pascoal, defesas importantíssimas e 5 do outro lado. Realmente, 17 finalizações e 7 ele defendeu. Então, podemos pensar aí, o Rogério deve olhar sempre pro copo vazio. Pô, vocês erraram 10 chutes, hein? Chutaram 17, só 7 foi no gol. O técnico tá lá para isso, né? Para cobrar os caras. Mas números muito bons, né? E é o que se esperava do duelo dos dois. 2 candidatos ao título, né? São 2, eu acho que sim. Bahia nem tanto, né? Pela pontuação que tem e tal. Acho que para chegar ali e tal, a gente olhando a pontuação de Fortaleza, de Flamengo, do próprio Botafogo. Mas o Bahia quer, no mínimo, uma briga ali pelo G4. Mas joga um futebol muito, muito legal o Bahia. E o Botafogo, que até a semana passada, que você sabe que toda semana muda, né, Felipe? Aqui no Brasil tem o time da semana. É isso. Depois dos jogos contra o Palmeiras, o Botafogo foi o time do mês. Podem dizer que só da semana, né? Em agosto jogou demais o Botafogo, assim. Independentemente do resultado, a gente, né, dá gosto ver e tal. Mas o Bahia também está com muita regularidade desde que começou o campeonato. E elenco, né? Teve dinheiro? Teve. O Botafogo teve. O Bahia menos, mas não. E o Textor já tem tinha dito, uma Mauro, SAF ali, né? Já tem uma SAF ajudando ali, né? O Textor tinha dito que cuidado com o Bahia, porque agora tem o dinheiro. Puxa vida! E ele botou todo esse dinheiro, só um jogador, ele pagou 150 milhões de reais, só num jogador, pra você ter uma ideia. Eu acho que o Almada, depois eu confiro aqui, é mais caro do que o Alcarrasco que está chegando no Flamengo, que é a maior da história do Flamengo. 112, mas não é a maior do futebol brasileiro. Não é, que eu acho que está ali do lado do Botafogo. O Alcaraz vai se equiparar ao Luiz Henrique, né? Então. Que são 20 milhões de euros. Né? E lembrar que o Botafogo vem num desgaste gigante também no jogo contra o Palmeiras. Sim. Emocional, principalmente. Sem dúvida. Foi um... O Palmeiras veio para cima do Botafogo de uma maneira, e o susto do empate, que depois foi anulado porque a bola pega na mão do Gustavo Gomes, aquilo ali, os caras estão com o coração batendo até agora, né? Essa defesa é impressionante. Vamos ouvir os técnicos, Rogério Ceni e Arthur Jorge. Arthur Elias. Sobre a questão da tabela, para nós é muito simples, porque temos ainda 14 jogos para fazer, da mesma forma que não olhávamos de uma forma exagerada para aquilo que era a classificação até à data. Neste momento continuamos a fazer o mesmo, porque sabemos daquilo que ainda falta para jogar e dos muitos jogos que temos pela frente. Portanto, será sempre a consistência, aquilo que nós possamos apresentar nesta reta final, que nos poderá levar ou não para esses lugares que tanto ambicionamos. Eu não coloco o empate com sabor de vitória, é um empate com sabor de empate mesmo. Acho que seria muito importante vencer e chegar a 41 pontos hoje, mas eu acho que se destacar que nós estamos jogando contra uma grande equipe, né? Nós enfrentamos 4 vezes o Botafogo nesse ano, com bons resultados, e hoje eu acho que talvez, dos jogos que nós enfrentamos, foi o jogo que nós mais merecemos ganhar. Mas tivemos oportunidades reais de gol, e infelizmente a vitória não veio. Ouvimos Arthur Jorge e o Rogério Ceni para a gente... Ceni, quarta-feira, tem o Flamengo pela frente. É isso. Hein? É isso. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Everton Ribeiro. Então, e o jogo é em casa, onde o Bahia costuma ir bem. Ok. Se não jogasse. Se passa, quem passar desse Flamengo, pega vencedor de Corinthians e Juventude. Então, na cabeça deles, é o seguinte... Passou tá na pelo final. Flamengo, a gente pode ir para a final. Você entendeu? Porque dos 4 ali, que eles olham os adversários... Que fique claro, eu não penso isso, mas porque eu fui complementar e parecia que passou, tá na final. Não, eu tô pensando que o torcedor do Bahia, que a comissão técnica do Bahia deve estar pensando assim.
olha, quem passa por um Flamengo vai passar depois por Corinthians ou Juventude, é isso. Sim, e aí eu também. Aí estamos na final, é um respeito, né? É, respeito que o Rosário Central veio aqui contra o Fortaleza, porque o Fortaleza ganhou do Boca, empatou lá e ganhou bem aqui, você vem com uma outra postura, sim, né? Claro. Então, enfim, o Bahia ainda está numa briga aí, ele quer subir, eu acho, repito, para ser campeão brasileiro, eu acho que está mais difícil, mas como diz o Rogério, né? Pô, se a gente ganha esse jogo que merecia, 2 pontinhos a mais, pelo menos pensar em G4 ali. Sim. Mas ele está ainda nessa Agora briga tá com o 9 Flamengo. pontos, né? Do líder, né? Vai ficando mais difícil, né? Vamos apresentar, já que a gente citou Sul-Americana, Libertadores, uma tela com as transmissões da ESPN, Disney Plus, da Sul-Americana, quartas de final, 17 de setembro, tem Fortaleza e Corinthians, 9h30 da noite, 19 de setembro, tem Atlético Paranaense e Racing, e aí os mesmos confrontos na volta, né? Corinthians e Fortaleza, 24 de setembro, 9h30. Então o Corinthians decide em casa e o Atlético Paranaense decide fora contra o Racing, 26 de setembro, às 9h30. Vamos ver a Libertadores agora. Perdão. Botafogo e São Paulo, que jogo, hein? 18 de setembro, 9h30. 19 de setembro, Flamengo e Peñarol, às 7 horas da noite. 25/9, São Paulo em casa contra o Botafogo, 9h30. Às 19 horas do dia 26 de setembro, o Flamengo vai para o Uruguai jogar contra o Peñarol. Olha, e foram divulgadas as datas de quartas de final de Libertadores e também de Sul-Americana. Vamos mostrar para vocês, porque tem algo que chama muita atenção. Na terça-feira, no dia 17 de setembro, tem Colo-Colo e River, às 9h30 da noite. Na quarta-feira, no dia 18, temos Fluminense e Atlético Mineiro, às 7 horas. E Botafogo e São Paulo, às 9h30. Esse jogo, Botafogo e São Paulo, com ESPN e Disney Plus. E essas duas partidas acontecem no Rio de Janeiro. São 4 torcidas brasileiras de estados vizinhos podendo ir até o Rio de Janeiro para esses jogos, ou seja, trabalho para a polícia. Vamos lá, André, queria falar sobre essas datas e sobre esses jogos. Bom, é um calendário muito complicado, o calendário brasileiro. A Conmebol tentou conversar com o CBF para tentar encaixar de alguma forma essas partidas, não conseguiu, porque o calendário brasileiro também não está mais permitindo isso, e aí teremos agora esses 2 jogos de 2 equipes brasileiras no Rio de Janeiro. Um às 7h30, distância de 10 quilômetros a distância de um jogo para o outro, e aí mais um jogo às 9h30. 7 e 9h30, né? O que nós temos aí é o que se chama de tempestade perfeita, né, em outras áreas de atividade, porque tudo que poderia se reunir para criar um problema gigante se reuniu nesse episódio, né? Porque aí tem os emparceramentos de equipes que ninguém poderia saber que se encontrariam nessas fases, partidas que já estavam marcadas, a questão de trânsito, transporte, né, deslocamento de público, segurança. É semana de Rock in Rio. Evidentemente. Na quinta-feira tem Rock in Rio. Além de tudo, em uma dessas noites tem um festival de música que, óbvio, vai atrair muita gente e não teria como ser diferente, porque é sempre assim. E as coisas precisam ser olhadas no âmbito do esporte e no âmbito da vida normal de uma cidade como o Rio de Janeiro, que, obviamente, em se tratando de Brasil, não é nada simples. Então, as autoridades de segurança precisam ser envolvidas. Existe também uma coisa que é comum e normal, que é contratos que prevêem a emissoras o direito de escolher jogos e colocá-los na sua grade quando é interessante para elas, como a nossa emissora faz em relação à Copa Libertadores e à Copa Sul-Americana. Mas o grande problema nesse imbróglio de datas, eventos, horários, porque é claro que se a realização dessas 2 partidas for autorizada, vai haver coincidência entre o fim de uma e o início da outra. E aí são torcidas potencialmente rivais se deslocando pela mesma cidade. Algo que, em exceção feita aos clássicos, as forças de segurança envolvidas no trabalho dos jogos de futebol suplicam que não aconteça. Mas, aparentemente, esse é o projeto. Mas o grande problema é a realização de partidas da Copa do Brasil na sequência da data FIFA, o que é utilizado pela CBF, que organiza as competições no Brasil, como um sinal de respeito à data FIFA, o que é uma conversa mole, o que é um papinho furado, porque não adianta nada você colocar jogos
na noite seguinte ao fim de uma data FIFA ou na noite anterior ao início de uma data FIFA. Acontece esse tipo de coisa no Brasil e a CBF diz, não, o campeonato para. Mas a gente vem falando sobre isso aqui há muito tempo. O campeonato pode parar naquele dia. No dia seguinte tem jogo. Os jogadores estão em deslocamento, não podem atuar, pedem para atuar, não têm condições físicas, é perigoso, se machucam. Alguns times têm jogadores que com o jatinho conseguem chegar, outros não. Então sempre é um prejuízo ao futebol, de maneira geral. Então, o grande problema que torna essa história mais complicada de resolver é essa rodada de Copa do Brasil. Só um adendo, tá? A Conmebol, ela conseguiu uma autorização excepcional da Polícia do Rio de Janeiro para que essas duas partidas aconteçam na quarta-feira. E a que custo tudo isso, né? O André lembra bem, ainda tem uma data FIFA. E aí entra, né, Zupa, como essa justificativa de não, a gente está colaborando com os times, não estamos deixando desfalcados nesses momentos tão importantes, decisivos, de mata-mata, mas você tem 4 torcidas brasileiras, ainda mais esse ponto, né? São confrontos regionais, confrontos nacionais, é algo muito amplo. E ainda deram azar de... por causa da classificação da fase de grupos, os times cariocas... Na ida, né? Jogarem todos na ida no Rio de Janeiro, tanto Flamengo, Botafogo e Fluminense. E aí teve que distribuir assim. Então a CBF, dentro do calendário dela, não tem muita margem de manejo dentro do Campeonato Brasileiro, até porque, por causa da paralisação que tivemos no começo, devido à tragédia lá no Rio Grande do Sul, isso enforcou muito mais. Por causa da Copa do Brasil, também não há muita margem de manejo em decorrência das convocações, porque os jogadores precisam voltar e já vão voltar num tempo apertado. Se colocar um jogo de Copa do Brasil para um pouco antes, 1 dia, 2 dias antes, para dar o tempo de todos os jogos encaixarem, talvez times envolvidos percam jogadores que não perderiam, né? Já vão receber os jogadores no limite. Talvez eles perdessem jogadores. Então, assim, é um efeito cascata do estrangulamento do nosso calendário, o que gera uma preocupação em relação à segurança pública, que é um outro problema que nós temos, né? Então, nós temos 2 problemas aí. Um problema grave de calendário, olhando do ponto de vista esportivo, e um problema grave de segurança pública, olhando do ponto de vista social, da dificuldade que nós temos nesse país de colocar pessoas que torcem para times diferentes, convivendo, né, socialmente, civilizadamente, na mesma cidade. Dessa vez são 4 torcidas. A do São Paulo e a do Atlético Mineiro, evidentemente, em muito menor número. Mas a gente sabe que, geralmente, quem vem é a galera das organizadas. E isso gera um outro tipo de preocupação para as autoridades. Tem o Festival de Música. Então, assim, é para gerar preocupação. A gente espera que corra tudo bem, mas é para gerar preocupação, é para ficar todo mundo de olho muito bem aberto com o planejamento das autoridades para que tudo ocorra bem na quarta-feira, né? Tem na quinta-feira ainda o jogo do Flamengo, mas na quarta-feira, que é o dia crítico, o dia de Fluminense e Galo, Botafogo e São Paulo. Bom, pessoal, é isso. Como vocês puderam ver, o Botafogo vai enfrentar o São Paulo dia 18 de setembro. É meio complicado essa data, porque a a Conmebol marcou para o mesmo dia e com horário muito próximo, Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã, Botafogo e São Paulo no Newton Santos, 19 horas o Fluminense e 21h30 o Botafogo. Logo depois, uma torcida saindo do estádio Maracanã, a outra chegando no Newton Santos, metrô, trem, ônibus sendo usados por torcidas rivais, Botafogo e Fluminense, com um agravante. Não teremos um Peñarol ou um Colo-Colo, um time de fora do Brasil, aqui não, com pouquíssimos torcedores. Teremos um São Paulo, aqui do lado, e um Atlético Mineiro, aqui do lado também. 2 estados vizinhos, onde você pode chegar aqui de carro em 3, 4, 5 horas, quem sabe. Tu chega no Rio de Janeiro de carro. Então teremos 4 grandes torcidas disputando competições aí, importantíssimas, jogos importantíssimos, na mesma cidade, uma distância de 1 metrô de distância. Sério, de metrô, de trem, é muito rápido de um estádio para o outro. Então você está colocando em risco a segurança dos torcedores, a segurança da torcida do Botafogo, do Galo, do São Paulo e do Fluminense. Porque eu não sei como é que é questão de rivalidade entre torcidas organizadas, de Botafogo com Galo, de São Paulo com Fluminense, São Paulo com Botafogo, eu não sei como é que é. Mas tem algumas torcidas que se odeiam. E isso pode causar brigas ao redor da cidade. Não necessariamente entre Botafogo e São Paulo, mas às vezes o Botafogo tem rixa com o Atlético Mineiro. E pode ser que eles marquem de brigar, porque vão estar na mesma cidade,
no mesmo horário, juntas ali, para marcar um encontro entre uma com a outra, uma cercar a outra, não custa. Então você multiplicou por 4 o risco de segurança desses torcedores, não os organizados, mas os de bem pela cidade. Então acho que a CBF não, a Conmebol deveria trocar o dia. Eu acho que é do Fluminense, se for trocar algum vai ser trocado, porque é um jogo de 19 horas, né? Não será o jogo da televisão. Por ser quarta-feira, 21h30, Botafogo e São Paulo será o jogo da Globo, né? Então, se algum for trocado, provavelmente será o jogo do Fluminense. Mas tem que fazer isso rápido, para dar tempo para o povo se programar e tal, pro povo que vem de fora, tanto atleticano quanto tricolores de outras cidades que vêm de fora, de longe, para assistir o jogo do Maracanã. Tem que ter tempo de se programar, né? Mas se tem que trocar, cara. Não dá para ser esse jogo no mesmo dia, não. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Logo mais tem outro vídeo. Eu fiz um vídeo sobre o Almada, tá? Muito interessante, não percam. Não é react, é um vídeo refletindo sobre o Almada. Depois assistam aqui, vai estar à tarde aqui no canal. É isso aí, esse é o conteúdo de hoje. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que brotarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!